Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arnaldo César e nós estamos evoluindo, aprendendo estequiometria. Antes de tudo, visite o nosso site aí depois, cursodequimica.com. Vá lá no nosso Face, na nossa face, Química com o professor Arnaldo César. Curta lá nossa comunidade e aqui no YouTube você já sabe, inscreva-se no canal para ficar recebendo as novidades, é postagem, é vídeo novo, é a química de uma maneira diferente. Gostou do vídeo? Já coloca um like, se não gostou, bota que gostei que aí tá tudo certo entre a gente. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos estudar. Galera, vamos agora evoluindo estequiometria. Você caiu no canal aqui nessa aula. Se você já tiver uma base de cálculo estequiométrico, tudo bem, continue. Agora, se você está meio perdido, está meio doentinho da cabeça, metralhado, vá lá para a aula 1 e siga a sequência de estequiometria. Porque muitas vezes os alunos não conseguem entender os assuntos por falta de base, tá bom? Olha, eu, professor Arnaldo César, vou te ensinar agora a parte de estequiometria, tá? Falando de reagente limitante e em excesso, tá, pessoal? Em outras palavras, existe uma proporção adequada dos participantes, tá? E quando você tem algo de mais e algo de menos, vai sobrar alguém. Tem que ter a quantidade real de cada um, tá bom? Então é o seguinte, esse assunto reagente limitante e em excesso, você vai aprender comigo agora. Mas deixa eu dar já umas dicas que você tem que ter na mente para você também olhar a questão e observar que é esse assunto. Olha, nesse tipo de questão que envolve reagente limitante em excesso, você terá informação de quantidade de no mínimo 2 substâncias. Você tem uma reação, atenção, você tem a reação e na reação ele vai te dar a quantidade de 2 participantes. Ele vai dizer, ó, eu botei tanto de um e botei tanto de outro. Ele vai dizer quantidade ou volume. Ele vai dizer assim, ó, vamos imaginar, eu botei 300 gramas desse e botei 200 gramas desse outro. Ou eu botei 2 litros desse e botei 5 gramas desse outro. Ou botei 10 moléculas desse e 4 gramas de outro. Ele pode fazer o jogo com moléculas, com massa, com volume, com mols, mas ele vai lhe dar a quantidade de 2 participantes. Isso tem que ficar bem claro na sua mente. Beleza? Fique atento a isso. Segundo, você terá que descobrir quem está em excesso e quem é o limitante. Não dá para você avançar na questão sem saber quem é que está a mais e quem é que está a menos. Por quê? Porque você vai ter que basear toda a sua resolução, pessoal, em cima de quem está em menor quantidade, tá? Quem está em menor quantidade, beleza? Mas eu vou exemplificar tudo isso que eu estou falando, pessoal, em questão, tá? Em exemplos. Terceiro, continuar a questão baseado no limitante. Em outras palavras, você vai ter 2 dados para você trabalhar, mas quando você for buscar a resposta do que a questão quer, efetivamente, você vai ter que trabalhar em cima do reagente limitante, ok? Essas são as dicas iniciais para você ficar atento como é que você vai proceder nesse assunto. Agora eu quero chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, certo, professor, estou achando lindo, estou achando bonito, mas o que é reagente limitante e o que é reagente em excesso? Eu vou exemplificar para vocês aqui, ó, com pneus e quadros. Vamos imaginar que você é um grande construtor de bicicletas, tá bom? Grande construtor de bicicletas. Cada bicicleta, pessoal, precisa de 2 pneus. Isso você já sabe, 2 pneus. E aquela estrutura onde a pessoa, a sela que a pessoa senta, que tem o guidão, que tem a garupa, toda aquela parte metálica é o quadro, certo? Para cada quadro, eu preciso encaixar quantos pneus? 2 pneus. Aí eu pergunto o seguinte, vamos imaginar que essa fábrica seja minha, que eu tenho 3 quadros e que eu tenho 10 pneus. Vou te perguntar agora, quantas bicicletas completas
eu consigo fazer para entregar a você amanhã? Pense aí. Pronto. Aí tem menino que vai dizer, professor, depende de sua capacidade de produção. Vai parar de viajar para outro canto, menino. Olha, resenha, viu? Se você tem 3 quadros e 10 pneus, pessoal, cada um quadro, ele leva quantos pneus? Cada bicicleta? 2 pneus. Então, um quadro, 2 pneus. Outro quadro, 2 pneus. Outro quadro, 2 pneus. Beleza? Então, o que é que acontece? As pessoas. 3 quadros, eu vou envolver 6 pneus, certo? Então, vai dar para construir quantas bicicletas? Nós vamos conseguir construir 3 bicicletas, tá bom? Nós vamos conseguir construir 3 bicicletas, beleza? E olha aqui, e aqui ficou fácil agora descobrir quem é o limitante e quem é o excesso nesse caso. O limitante é aquilo que acaba e sem ele eu não consigo evoluir. Nesse caso foram o que, gente? Foram os quadros. Os quadros, nesse caso, foram o limitante. Por quê? Acabou o quadro. E pneus seria o excesso. Por quê? Porque eu usei 6 pneus, ainda eu estou com quantos pneus ainda? Eu estou com 4 pneus ainda sobrando. E observe, a reação toda, ela vai depender do que acaba, que nós chamamos de limitante. Por quê? Porque quando ele acaba, no caso, voltado para uma reação química, a reação para. Então, nesse caso, o quadro foi o limitante, o pneu foi em excesso e a produção toda parou quando o limitante acabou, que foi no caso o quadro. Então, o quadro limitante, pneu, excesso, e eu vou ter que trabalhar nas minhas questões em cima dos quadros, em cima dos limitantes, beleza? Eu espero que essa analogia tenha ajudado você aí a entender o que é uma coisa limitante e o que é uma coisa em excesso. Beleza, mas você disse, professor, e isso na questão, como é que vai ficar? Vem para cá. Botei um exemplo, tá? O exemplo, uma massa de álcool, aí está aqui a fórmula do álcool etílico, igual a 138 gramas, foi posta para queimar na presença de 220 litros de O2, e aí ele quer que calcule o volume de gás carbônico liberado e a quantidade de reagente em excesso, se houver. Primeira coisa que eu quero já chamar a atenção aqui para vocês, certo? Esse é um caso tradicional de reagente limitante em excesso, por quê? Porque nós tivemos duas quantidades de substâncias dadas. Ele deu a quantidade do álcool, e ele deu a quantidade de oxigênio. Então, um desses dois está a mais, um desses dois está com a menor quantidade, e um é limitante e o outro é excesso, beleza? Então, vamos por partes. Primeiro passo para fazer a questão é você fazer a reação e balancear, tá? É a reação de queima do álcool. Como a questão deu a fórmula, se não tivesse a reação feita, o que é que você tem que fazer? Fazer a reação de combustão. Na reação de combustão do álcool, de gasolina, de óleo diesel, de querosene, você bota a substância que vai queimar, bota gás oxigênio, depois da setinha bota gás carbônico e depois você bota água. E depois vai procurar meio de fazer o balanceamento da equação. Essa aula já tem aí no canal, no curso, para você assistir, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que descobrir quem é o limitante e quem é o excesso. Professor, e qual é a dica para você descobrir quem é limitante e quem é o excesso? Ele não deu aqui na questão, ele não deu a quantidade de duas substâncias? O que é que você vai fazer, pessoal, para descobrir se é excesso ou se é limitante? Ao invés de você usar os dois dados, você só vai usar um. Como assim, professor? Você vai pegar um dos dois que você quiser e vai esquecer o outro. Por exemplo, você vai pegar esse dado e vai esquecer esse. Em outras palavras, o que é que você vai fazer? Ele não colocou uma quantidade de 138 gramas disso para queimar?
você vai agora esquecer o outro dado, vai vir para a questão e vai procurar meio de saber o seguinte, certo? Ele botou 138 gramas para queimar e usou 220 litros de O2. Mas, quando eu boto 138 gramas de álcool para queimar, eu preciso realmente de 220 litros? Eu preciso menos? Eu preciso mais? Como é que seria? Então, fica na cabeça, pessoal. Veio 2 dados, você vai excluir um e vai para o cálculo estequiométrico, vai buscar a informação real desse outro dado que você excluiu. Eu estou excluindo 220, você poderia excluir 138, mas o que eu vou fazer aqui, a lógica é a mesma. E depois desse exemplo, dessa questão, eu ainda vou fazer outra, tá? E eu estou trabalhando vários componentes em uma única questão. Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Ele queimou 138 gramas de álcool, certo? Ele disse que precisou de 220 litros disso. Aí eu excluí esse dado e vou fazer como se a questão tivesse dito que tinha queimado 138 desse e quanto é que precisava desse em litros para fazer a questão. Sempre assim, você vai excluir um dos dados, da mesma forma que eu fiz o X aqui, você vai fazer o X aqui também, para descobrir qual seria a quantidade real necessária em volume para queimar 138 gramas. Vamos ao pulo do gato, que você já aprendeu em outras videoaulas anteriores. Aí eu vou descer a unidade, aqui grama e aqui litros. E aí também tem um negócio que eu faço lá nos outros métodos, né? Eu digo o seguinte, pessoal, separe as pessoas que estão sendo comentadas, né? Esse com esse, por exemplo. Mas é porque eles estavam tão bonitinhos aqui que eu nem separei, né? Depois coloque os dados da questão, depois desça as unidades que estão e depois faça isso daqui virar isso. Isso daqui virar essa unidade aqui. Aí só tem alguns dados que a questão deu, dizendo que a massa molar dessa substância, do álcool, é C2H6O. A massa molar de C2H6O é 46 gramas por mol. O que é que significa isso, pessoal? Se você pegar a massa do carbono, do hidrogênio, do oxigênio e nós multiplicarmos por essas quantidades, vai dar o quê? 46 gramas. Então, cada 1 mol da substância tem 46. Já está feito, ajudou muito o nosso trabalho. 46 gramas. Aqui nesse outra informação interessante. O volume molar, o volume do mol de uma substância gasosa nessa questão, você vai assumir que seja de 25 litros. Porque nós já estudamos nas nossas aulas que tem questão que pede 22,4, tem questão que pede 22,7. Nesse caso aqui, massa show, nesse caso aqui a questão está dizendo, para cada mol, imagine 25 litros. Pronto, vamos transformar isso daqui agora, vamos transformar isso aqui em litros, tá? Professor, como é que eu transformo isso em litros? Você vai olhar o número que está aqui na frente, isso aqui indica a quantidade de mols, são 3 mols de oxigênio. O que é que a questão diz? Para cada mol, imagine 25 litros. Como eu tenho 3 mols, eu vou ter 3 vezes 25 litros. Aí eu vou fazer o vala-me Deus, vai ficar 46 vezes x, que é igual a 138 vezes 3 vezes 25, 75. O x vai ser igual a 138 vezes 75 dividido por 46. Que de cabeça, pessoal, essa conta dá 225 litros. Em outras palavras, se eu tenho 138 gramas de álcool e eu vou queimar, eu preciso de quantos litros de oxigênio? 225 litros. Pronto, agora vai ficar fácil nós descobrirmos quem é o limitante e nós descobrirmos, pessoal, quem é o excesso. Por quê? Olha, quando eu queimo 138 gramas de álcool, eu preciso de 225 litros de oxigênio. Só que a questão diz que não colocou 225, pessoal. Colocou 220 litros de O2. Então, se eu preciso de 225
e a questão só botou 220, certo, pessoal? O O2 vai ser o limitante ou vai ser o excesso, pessoal? Se eu preciso de 225 para comprar um bombom de 225 e os cabas só me deram 220 reais, estou levando para dinheiro para ficar mais fácil. Tá faltando dinheiro, não tá? Para comprar? Então, se está faltando, o oxigênio nesse caso, pessoal, é o limitante e quem está em excesso é quem, pessoal? É o álcool. Em outras palavras, pessoal, você esquece um dos dois, faz a conta, tentando achar o valor que você riscou. Quando você achar o valor, você vai olhar. Se o valor que você achou é maior do que o tinha, ele vai ser limitante. Se o valor for menor do que foi colocado, ele está em excesso, beleza? Evoluindo na questão, pessoal, olha, reagente limitante e excesso eu tenho que ir com calma, explicando para você bem direitinho, porque depois que aprende de verdade. Agora sim, quer crescer dentro de cálculo estequiométrico, qual é a recomendação? Depois que você assistir todas as videoaulas, seria até bom você depois reassistir, certo? E pegar questões para você resolver. Porque, pessoal, só vai com treino. Lembrei agora de um caso ali em casa, eu vinha saindo agora aqui para gravar, e meu menino de 3 anos pegou e disse assim, né? Porque eu faço medicina em outra cidade, diferente da que eu estou gravando aqui na Bahia, né? Eu sou baiano, mas eu estudo no Pernambuco, perto de Recife. E sempre eu passo uns 3, 4 dias da semana fora, né? E aí meu filho já sabe, eu disse, papai vai estudar, né? E hoje ele, quando eu saí, eu disse, eu vou trabalhar. Ele entendeu que eu ia estudar de novo. Ele disse, bom treino de médico. Eu disse, papai, ainda tem treino pra caramba ainda, para terminar. Mas é essa questão, eu estou treinando para depois executar minhas tarefas. É a mesma coisa com você. Você quer ter sucesso, você tem que ter o treino de estudante. Tem que ter o treino de estudante para o que você vai fazer. Se é o Enem, se é uma prova da escola, se é uma prova da faculdade, se é um concurso público, então você tem que estar nessa emoção, nessa batida, beleza? Mas vamos ainda mais à frente, tem mais coisa ainda de reagente limitante em excesso. E eu quero explicar bem direitinho para você. Continuando aqui, galera, vamos lá. Reagente em excesso limitante, eu tenho que lhe explicar bem direitinho para que você possa aprender. Pronto. Tínhamos a reação, tínhamos que fazer a reação. Segundo, tínhamos que balancear a reação. Terceiro, nesse caso específico, como foram dados de 2 substâncias, eu teria que achar quem é o reagente limitante e um excesso. Nós já fizemos isso. E agora o próximo passo é o seguinte. Agora o restante da questão, ela vai ser baseada exclusivamente em cima do reagente limitante. Em outras palavras, nós vamos trabalhar com a quantidade de oxigênio, beleza? Aí vamos para cá. A questão quer saber, né? Disse que eram vários exemplos e está acontecendo aí nessa questão. A questão quer saber o volume de gás carbônico formado e a quantidade de reagente em excesso, se houver. Vamos primeiro para achar a quantidade de gás carbônico. Eu já coloquei a continha feita para ajudar vocês, certo? Pronto, aqui tem a reação, beleza. Está balanceado? Beleza, eu vou trabalhar agora com o dado do reagente limitante, que eu achei lá na questão, 220 litros. E a questão quer saber o seguinte, quantos litros de gás carbônico foram formados? Quantos litros de gás carbônico foram formados quando eu tenho 220 litros de O2? Então assim, para você avançar na questão, atenção para isso, por favor, use, tá pessoal? Use o dado do limitante. Depois é o que vocês já sabem. Dessa unidade, litro. Dessa unidade, litro. Aí você vai ter que fazer isso daqui virar litro e isso daqui virar litro. O que é que a questão disse no início? Que o volume molar, né, o volume de 1 mol eram 25 litros. Como eu tenho 3 mols, 3 vezes 25. Como eu tenho 2 mols, 2 vezes 25. Vou fazer o vala-me Deus, esse vezes esse e esse vezes esse, vou desenrolar a conta de maneira tradicional e ao final eu vou dar aqui aproximadamente igual a 146
146,7 litros, beleza? 146,7 litros vai ser o volume de gás carbônico formado. Aí vamos aqui para o final dessa informação de reagente limitante em excesso. Quantidade do reagente em excesso se existir, certo? Pessoal, se a quantidade de álcool está a mais do que precisa, certo? Eu vou ter que achar a quantidade de álcool real que reage. E aí o que é que eu fiz aqui, ó? Separei o oxigênio, separei o álcool. Por que eu estou usando o álcool? Porque é o que ele quer saber, né? Quanto é que reage efetivamente, para que eu saiba quanto é que está a mais. E por que eu estou usando o oxigênio? Porque nós vamos trabalhar em cima do reagente limitante. Então, nós tivemos 220 litros de oxigênio reagindo e eu quero saber, quando eu uso 220 litros de oxigênio, quantos gramas são necessários de álcool. Desço as unidades, litro aqui é litro, grama, grama. Vou transformar isso em litros. Lembre-se, cada mol 25 litros, aqui são 3 vezes, vai ficar então, 3 vezes, aqui está 75. Tá doida essa conta? Tá doida? Pera aí, deixa eu ajeitar. Por quê? Mas vou ajeitar já ao vivo, ó. Fica 3 vezes 25, pessoal. 3 vezes 25. Pá! Então essa conta aqui eu fiz, botei 3 vezes 75. Não, 75 já é o resultado final. Deixa eu limpar. Galera, limpei! Na realidade, pessoal, é porque 3 vezes o volume molar que é 25, que vai dar 75, eu já botei 75 aqui. O resultado final era a mesma coisa, tá? Eu só tinha que consertar aqui os cálculos. Então vai ficar o seguinte. Eu quero saber a quantidade em gramas de álcool, né, que necessita realmente para reagir com 220 litros de oxigênio. Desce a unidade, desce a unidade. Aí vou transformar isso aqui em litros. 3 mols, cada mol nessa questão são 25 litros, então vai ficar 3 vezes 25. E eu tenho que transformar isso que está aqui em gramas. Tenho que transformar isso que está aqui em gramas. Então, 1 mol disso em gramas vai ficar o quê? Ó? 46, porque a questão também já disse, a massa molar, né? A massa de 1 mol da substância. E aí, fazendo as continhas, parará, a massa de álcool necessária para reagir com 220 litros de oxigênio são 135 gramas. 135 gramas. Como a questão quer saber quantidade do reagente em excesso se existir, no início da questão disse que botou quanto de álcool? 138. Quanto foi que reagiu efetivamente? 135. Então, eu tenho um excesso aí de 3 gramas. Pessoal, vamos devagarzinho, ainda tem uma sequência nas aulas, tá? Mas é isso, é treino para você chegar lá rumo ao sucesso. Porque o que você quer, eu também quero, que é a sua aprovação, beleza? Bola para frente. Uou!